Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live da vida espiritual. E essa live de quinta-feira, quando o inimigo não pega o Adilson aí, que a semana passada ele não conseguiu entrar nem na quinta nem na sexta. Então hoje ele está aí. Uma boa noite, Adilson. Obrigado Oi, pela sua presença. boa noite, Mauro. Boa noite àqueles que estão nos vendo e ouvindo. Como eu sempre digo, é um prazer e uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui, para darmos nosso testemunho de vida cristã e principalmente testemunhar a Cristo a todos aqueles que estão aí nos acompanhando. E essa história de responsabilidade, talvez as pessoas, né, grande parte delas, não entendam essa história da responsabilidade, porque nós estamos aqui, exatamente como você falou, testemunhando Cristo em nós. Isso não quer dizer que somos perfeitos, mas quer dizer sim que nós temos que, nós e qualquer cristão verdadeiro, tem que testemunhar Cristo. A Bíblia é muito clara, né, Adilson, nisso, Sim, que o cristão verdadeiro ele tem que resplandecer Cristo, né? E o mundo reage contra isso, né, Adilson? bastante. Bastante. E com as pessoas mais próximas, né? É lógico que ninguém vai reagir contra mim se está lá no Japão, que nem me conhece, né? Mas quanto mais próxima a pessoa está da gente, né, Adilson? Os ataques são maiores e as pessoas não percebem que elas estão sendo guiadas pelo inimigo, pela falta do Espírito Santo. É isso, Adilson? Sim, porque o que a gente sempre tem falado aqui, até batido nessa tecla, né, sobre o novo nascimento. Você só entende as coisas espirituais sendo uma pessoa espiritual. E você só é uma pessoa espiritual a partir do momento que você nasce de novo, que você, através da fé em Cristo, né, uma fé verdadeira, uma fé transformadora, você nasce de novo, recebe a vida, né, no seu espírito, que até aquele momento está morto, né, como está morto o espírito daqueles que estão no mundo. E a partir daquele momento o Espírito Santo vem habitar em você, né, e restaura a ligação com Deus. Então somos, através do novo nascimento, nós somos restaurados no nosso homem interior, que é o homem verdadeiro, o homem espiritual. O Espírito Santo habita em nós, nós temos essa ligação direta, né, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Falando a mesma coisa, Adilson, com as minhas palavras, procurando mudar um pouco, né? É, o nosso espírito estava mortificado, né? É morto, Tá morto. praticamente morto. Isso. E assim como uma criança que nasce hoje, né? Ela tem o espírito também morto, né? Sim, E aí o alerta, né? Porque pelo menos meus pais não tinham essa noção e eles não puderam, por falta do conhecimento, ter orientado a gente nessa questão para a gente ter vivificado o espírito, né? Porque a cultura não. Falar em religião, eu vou dizer que fui levado à igreja católica e tal, mas eu nem percebi quando eu nasci de novo, né? Não percebi agora, eu sei, mas eu não sabia. sim, Até 5 anos atrás eu não sabia. Eu perguntei para Deus, será que eu nasci de novo, né? E aí ele me deu a imagem de quando eu nasci de novo, né? sim, Então exato. eu estou falando isso porque é o testemunho, e esse testemunho é o nosso objetivo aqui, né? Meio do Sim, Adilson. À medida que o coração fale alguma coisa, a gente está falando. Então, é isso que a Deus está falando, nascer de novo, como o próprio Cristo falou para Nicodemos, isso está escrito na Bíblia.
né? Quase textualmente, é preciso nascer de novo. O Sim, Nicodemos também, que era um cara abastado, culto, etc., alta linhagem lá, tinha grana e tal, ele não entendeu. Então, tem me, eu digo 95% das pessoas que não entendem, né? Mas é isso. E aí, tendo essa vida espiritual, Adilson, o que, que acontece então? é porque quando você tem essa vida espiritual, você começa a andar, né, já na vida eterna, a partir de agora. Né? Porque a partir do momento que você nasce de novo, você recebe também a vida eterna. E vida eterna não tem fim. Você começa a caminhar sabendo que você não vai desaparecer. Você pode morrer fisicamente, mas o teu homem espiritual continua, né, na presença de Deus e fazendo a vontade dele e os planos que ele tem de futuro até para a eternidade para cada um de nós. É uma coisa tremenda, né? Se a gente pensar assim. É tremendo. E, e então as coisas, a Bíblia fala, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, muito do que a gente fala, conversa ou explica, muitos não entendem, não vão entender mesmo, porque eles querem entender com a mente, né? Com raciocínio. E as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus se entendem espiritualmente. O termo que eu acho melhor para os outros compreender é revelação que a palavra fala, né? É Sim, revelado, aparece, surge, né? exato. Não passa pelo cérebro, vou dizer assim, não passa pelo raciocínio. Ela E, aparece como verdade, acabou, né? então, é um entendimento que vem Do assim como se espírito, fosse, vamos usar um termo, né, um download, um download. que você recebe espiritualmente, não é pelo intelecto. Né? É, Porque pelo intelecto a gente vê cada absurdo aí, mesmo de grandes estudiosos, né, teólogos e tudo mais, que acabam é, entrando numa vertente aí totalmente contra ou diferente daquilo que é revelado espiritualmente, porque é só através do Espírito, né, que nós vamos entender algo que vem do Espírito. ou seja, a única verdade é aquela que vem do espírito, não é aquela que vem do Sim, homem. de jeito nenhum. Né? A gente tem visto tanto absurdo hoje em dia de grandes teólogos, tem gente querendo escrever a Bíblia de novo, ou corrigir os erros da Bíblia. Acredita isso? Então, Né? e isso, Adilson, essa intenção de alguns, né, e às vezes pastores ou padres, sei lá, né, Sim, é, exato. essa ideia de escrever, de achar que ela tá demodê, sei lá, ou tá ultrapassada, porque eram outros tempos, né, mostra a soberba da pessoa. E aí, Exato. né? É impressionante que a pessoa, Deus deu a uma a todos nós dons, né? Então tem pessoas que estão bem dotadas, né? Em termos de inteligência, em termos de Exato. material, ou poder, né? Um governador, um dono de uma empresa. As pessoas estão bem, foram agraciadas. Aí elas e aquela história de Deus abrindo portas, né? Porque a pessoa tem aquilo lá, ela começa a militar para ela, fazer para ela. Foi isso que aconteceu com Caim, né? Cada um, exato. Né? Porque Caim, o que que aconteceu? Nasce Caim primeiro, depois nasce Abel, e aí Caim vira lá um fazendeiro lá, e Abel também, um produz o animal, o outro produz o vegetal, e um, quando vai dar a Deus, dá a primeira parte, o outro não, né? Então ela começa o ego, né? Exatamente. Né?